Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Daniel 1:1. Se preparem para esse momento que nós teremos, esse plano de leitura bíblica, vai ser muito especial. E também agora no início do ano nós também teremos uma campanha. Então já vá preparando seu coração para aquilo que Deus quer realizar na sua vida, em nome de Jesus. Daniel 1:1. Daniel 1:1 diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Uma outra versão, na NTLH, diz assim: No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. É isso aí. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra. Nos ajuda a compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado e tem nos orientado a viver em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Estou muito feliz que a irmã Gêmeas do Tião está aqui hoje, na nossa igreja. Seja muito bem-vinda, que Deus continue te abençoando. Ela já faz parte dessa igreja. Toda vez que ela vem para cá, ela vem aqui, ela, o esposo dela. Que Deus continue te abençoando, tá? Aleluia. Amém? Então, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Talvez você não esteja familiarizado com essa palavra, sitiou. Por isso eu li na NTLH, que diz que ele atacou Jerusalém. Que diz que ele colocou os soldados em volta de Jerusalém e cercou Jerusalém. Enfim, o tema de hoje é: se prepare para o pior. Eu não vou pedir para você repetir, porque eu não quero que você fique assustado com a palavra. Mas nós vamos conversar sobre coisas que todo cristão maduro deveria compreender, deveria discernir e deveria tomar suas decisões levando isso em consideração. Tem uma frase muito famosa que diz assim: espere o melhor, prepare-se para o pior. Espere o melhor, prepare-se para o pior. Alguns consideram essa frase como uma máxima militar, ou seja, um ensinamento prático, uma diretriz que os soldados precisam ter dentro deles para ir para a guerra. Ou seja, eles devem esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Porque no último caso, se acontecer o pior, eles estão preparados. Então parece que é uma mensagem ruim, difícil, mas ao longo do sermão, ao longo da nossa conversa aqui, você vai entender como Deus trabalha em meio a tudo isso. Porque a percepção que eu tenho é que o cristão, o crente, ele vive em um mundo de conto de fadas. Às vezes eu vou conversar com uma pessoa e aquilo que ela me passa da vida dela
dos projetos, me parece que é um mundo que eu não vivo. E não porque eu tenho o hábito de olhar para o mundo com uma ótica horrível, mas porque muitas vezes as pessoas vivem um auto-engano. E o maior problema que pode acontecer na vida do cristão é viver um auto-engano. Pastor, o que é um auto-engano? Um auto-engano é o seguinte, irmãos, é você achar que está bem e não está bem. Sabe? Então essa palavra é um pouco sobre isso. Sobre se preparar, esperar o melhor, ter expectativas, ter fé em relação àquilo que Deus pode fazer, aos milagres que pode acontecer, e entre tantas coisas que nós esperamos em Deus, mas, toda vez que eu falo mas, eu lembro do Marcos, mas, se houver desafios, problemas no meio do caminho, pelo menos você já está preparado. Porque, vamos ser sinceros, vira o ano e a gente sempre está esperando o melhor. Sim ou não? É natural, tudo bem. Eu não quero tirar a sua fé deste lugar. Eu quero deixar a sua fé um pouco madura. Mas e se o pior acontecer, você está preparado? Quando estou entendendo? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Jesus disse em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições, preocupações, inquietações, tensões e desconfortos. É isso que significa aflições, preocupações, inquietações, tensões, desconforto. Jesus não nos enganou sobre o mundo, sobre o amanhã. Ele, conversando com os seus discípulos, ele deixou muito bem claro que o mundo é um mundo de aflições. O mundo não é um mundo de paz. O mundo não é um mundo de alegria. O mundo não é um mundo de regozijo. Quando Jesus diz a respeito do mundo, do sistema do mundo, Jesus define o mundo como um mundo de aflições. Nós sabemos que esse mundo de aflições é um mundo de aflições por causa do pecado. Amém? Então Jesus não nos enganou. Jesus com os seus discípulos, Jesus a nós, não nos enganou. Olha, o mundo não é fácil, Jaque. E quem diz que é fácil, não sei se fala em nome de Jesus. Porque não é fácil, não é mesmo? Vamos ser sinceros, é fácil? Vamos ser sinceros, é fácil ser cristão? Vamos ser sinceros, é fácil andar certo? É fácil manter a vida na verdade? Não é fácil, amados. Mas, embora tudo isso, Jesus nos deu esperança. Vamos lá, primeiro, Jesus não nos enganou sobre o amanhã. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 6, versículo 34, basta a cada dia o seu próprio mal. O que essa frase revela? Essa frase revela que todo dia tem um mal, sim ou não? Amém? Vamos lá. É igual eu falei, nós estamos saindo de uma posição de cristãos ingênuos, que acha que o mundo é um conto de fadas, e não fique esperto, porque o inimigo está ao derredor, procurando só uma brechinha. Então está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo legal. E nós estamos entrando em uma realidade na qual Cristo diz que todo dia tem um mal. Amém ou não amém? Foi isso que Jesus disse. Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, é certo que o mal se apresentará. É certo que as aflições virão. A questão é, você está preparado para elas? Por isso, o tema da mensagem é se prepare para o pior. Consegue agora compreender que não tem nada a ver com uma mensagem horrível, mas sim uma mensagem no qual nos desafia a se preparar
para os desafios da vida, para os empecilhos, para os gigantes que se levantam. Amém? A minha intenção aqui com você hoje é preparar você para 2025. Preparar você para a nova estação que nós vamos viver em 2025. E como pastor, eu preciso te alertar que haverá problemas. Mas é a sua posição, é a sua atitude que vai determinar a sua vitória sobre todos os problemas. Amém? Eu creio que Deus tem uma nova estação para nós em 2025. Mas essa nova estação não está isenta de problemas. Eu vou repetir. Deus tem algo grande para você. Quantos recebem essa palavra? Amém. Glória a Deus. Deus tem uma resposta para você em 2025. Deus tem uma nova chance para você em 2025. Deus tem um projeto, um plano personalizado para você. Mas isso não significa que não haverá problemas. Porque o propósito do cristão é resolver um problema. Quando a gente pensa em identidade e propósito, a gente fica sempre se perguntando: pastor, eu não sei o meu propósito. Deus, qual é o meu propósito? Para que o Senhor me criou? E a resposta é: Deus nos criou para resolver um problema. O sucesso do nosso propósito está na solução desse problema. Nós herdamos o nome cristãos de Cristo. E o propósito de Cristo foi resolver o nosso problema. Faz sentido ou não? Então Cristo teve êxito no propósito dele. Cristo teve sucesso no propósito dele. Mas o final do propósito dele foi morte e morte de cruz. Amém? É o que eu estou falando. Nós vamos amadurecer essa ideia. Porque senão nós vamos olhar para todos os finais de anos e não vamos ver nenhum agir de Deus. Porque não reconhecemos que as lutas que vieram nos tornaram melhor. Então nós não conseguimos: pastor, esse ano foi um ano só de luta. Pastor, esse ano eu me endividei ainda mais. Pastor, esse ano teve doença, teve abandono. Tá, mas o que isso teve de efeito na sua vida? Talvez alguns que aqui estão não entenderam. E vai ter que repetir o ano. Vamos estar em 2025 repetindo a lição de 2024. Por isso eu estou aqui para te adiantar. Espere o melhor, tenha expectativas, creia naquilo que Deus pode fazer. Mas se tudo der mal, você também já está preparado. Amém? Então eu creio que Deus tem maravilhas para nós, mas eu não posso te prometer algo que Deus não está prometendo. Agora, não é porque o mundo é de aflições que você não vai ter paz. Presta atenção nisso aqui. Não é porque o mundo é de aflições que você não vai ter paz. Porque a proposta cristã é paz em meio à guerra. Amém? Pastor, que mensagem é essa? Então próximo ano vai ser difícil, vai ter luta, vai vir problema? Provavelmente, mas isso não significa que você não vai ter paz. Amém? Porque antes do problema, qual é o problema? Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Porque antes do problema, Jesus apresentou a solução. João 16:33. Jesus disse: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. E Jesus continua: neste mundo tereis aflições. A aflição vem depois de uma certeza de que nele nós encontramos paz. Talvez você olhando para o ano, tendo a retrospectiva, você não encontra favor nenhum.
porque você não teve paz em meio às aflições. Mas agora eu estou te adiantando que em Jesus nós encontramos paz. Tem uma outra versão que eu acho que deixa mais claro e mais didático. A outra versão diz que unidos a Ele nós temos paz. É como se Jesus nos liderasse de forma triunfante contra todas as aflições do mundo, sendo Ele mesmo o nosso maior e melhor exemplo. É por isso que Ele diz: eu venci o mundo. Em mim vocês têm paz. E Ele conclui dizendo: coragem. Coragem não é para vencer o mundo. Coragem é para ficar firme na paz que só Ele pode dar. É mais difícil ficar firme na paz de Deus do que vencer o mundo. Uma vez que você ficou firme na paz de Deus, o mundo, o sistema, o pecado, os problemas não são nada. João 16:33. Cristo disse: em mim vocês terão paz. Eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições. Tenham coragem. Eu não engano vocês em relação ao mundo. O mundo é terrível, mas se você estiver comigo, sucesso garantido. É o que Cristo nos diz. Tradução de Tiago nos dias de hoje. Quantos estão entendendo essa palavra? Sabe, 2025 depende muito do quanto você está entendendo isso que eu estou te falando. Não é sobre entrar como uma criança que acha que vai ser um mundo de chocolate, como diz a Isabel de Coate. Quantos assistiu aquele filme lá da A Fábrica de Chocolate? Então, lá não existe. Eu sei que você já sabe, mas não custa nada lembrar. Aquele filme lá é Alice nos Países das Maravilhas. Lá também não existe. Ainda mais se for o Brasil. Aí que não existe mesmo. Mas é possível ter paz. Ah, amados, vocês não fazem ideia o valor de uma paz. Outro dia eu estava aconselhando uma pessoa, e a pessoa é desesperada: vou tirar minha vida, porque olha o tanto que a gente deve. Eu falei: quanto você deve? Eu devo isso. Eu falei: o quanto que eu devia? Ó, eu devo isso. Eu falei: o quê? E coloca a cabeça no travesseiro e durmo. Paz. Só da minha faculdade, que eu ainda estou pagando fiéis, tem mais de 10 mil reais. Né, gata? Então é isso. É encontrar nele o direcionamento para vencer as adversidades, os problemas da vida. Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus, gente, vamos lá. O texto que nós lemos no início, o texto de Daniel, você que está com sua Bíblia aberta aí. Poxa, saiu aqui. O texto que nós lemos no início, o texto de Daniel, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Enfim, esse texto que nós lemos no início fala de uma mudança de estação. Já se fazia muitos anos que Jeoaquim reinava sobre Judá. Já se fazia muitos anos da mesma coisa. O povo havia se acostumado à liderança de Jeoaquim. O estilo de vida do povo era o mesmo, a cultura era a mesma, a forma de cultuar era a mesma. Enfim, estava bom do jeito que estava. Eles estavam confortáveis e acomodados. E toda vez que nós nos encontramos nesta zona de conforto, e não foi Deus que nos colocou nela, Deus
mexe na história para nos tirar desse lugar. Sabe, amados, a igreja deveria estar cheia. Depois da pandemia, a igreja deveria estar cheia, porque a pandemia veio para mostrar que o mundo não está controlado por homens, não está no controle de homens. Então as pessoas se desesperaram, perguntaram: e agora o que vai acontecer? Pessoas influentes morreram, pessoas próximas morreram, e cadê o povo? Morreram precocemente. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizer: ah, mas era a hora. Não, amados, não é assim que funciona, não. Deus tem um plano para a vida da pessoa. Então cadê o povo que não entendeu a mensagem? A pandemia foi uma mensagem que Deus deu ao mundo. Então, quando nós estamos acomodados, quando nós estamos no lugar de conforto, Deus tende a nos desafiar para algo muito maior. O problema é que nós não queremos. Esse povo, eles estavam nesse lugar. Tá bom do jeito que estava. Tá bom, pastor, eu levando a minha vida assim. Na igreja eu dou o meu melhor, e o meu melhor não é nada se comparado a quando eu dou o meu melhor naquilo que eu quero para mim. E em casa, pastor, não tem problema, eu escuto uma música, Chitãozinho Chororó, eu bebo a minha cervejinha, a minha vida eu toco do meu jeito e está muito confortável. O jeito que eu sirvo está confortável, o jeito que eu vivo está confortável, o jeito que eu trabalho está confortável, a minha visão de mundo me traz conforto. Pastor, o que eu não gosto é de ser repreendido. Era esse o lugar que esse povo estava. Um lugar confortável. Jeoaquim reinando sobre Judá, sobre Jerusalém, e de repente vem Nabucodonosor e acaba com tudo. E você fala assim: onde está Deus? Por que Deus permitiu que Nabucodonosor viesse e fizesse isso com o seu povo? Mas você vai entender o porquê. Cuidado com a zona de conforto. Cuidado com esse negócio de: eu já fiz muito, já deu meu tempo, vou deixar para os mais novos. Cuidado com esse negócio de: eu não vou abrir a boca não para convidar, para pregar, e o Espírito Santo te incomodando, falando: libera uma palavra, chama. Cuidado com esse negócio de: tá bom do jeito que tá. Vamos ficar nesse grupinho nosso, porque tá confortável essa igreja pequenininha, não tem problema. Cuidado! Cuidado com essa maneira de servir, com essa maneira de viver a sua fé. Eu vivo a minha fé desse jeito, eu oro a Deus, mas eu também oro aos orixás. Como eu disse no outro culto, eu tenho fé em Deus, mas na virada do ano eu já separei a minha camisa branca, porque eu acredito que isso pode me trazer algum resultado. Cuidado! É esse povo, Jaque. Esse povo. Talvez você esteja neste lugar de conforto e acomodação, no lugar do tá bom do jeito que tá. Talvez para você mudar de estação não faz sentido. Talvez agora você começou a ganhar dinheiro, agora você conseguiu se estabilizar, agora você conseguiu, talvez, a sua casa, aquilo que você almejava. Você fala: pastor, mudar. Entrar numa nova estação, para um novo desafio, pastor, não, tá bom do jeito que tá. Cuidado. Era exatamente assim que o povo estava. O problema é que todo esse estilo de vida fazia parte de um plano maléfico muito maior. Eu vou repetir o problema desse povo. Qual era o problema desse povo? O problema é que todo esse estilo de vida que eles levavam fazia parte de um plano maléfico muito maior e que eles nem imaginavam.
Porque todo lugar, zona de conforto, de acomodação, Deus nos chamando para ir além, fazer algo a mais, mas nós resistindo a Deus, esse lugar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, tá bom assim. Amados, você pode ter certeza que tem um plano maligno por trás. Vou explicar para você. Aquele estilo de vida que o povo de Israel, o povo de Judá, Jerusalém vivia, era proporcionado pelo rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim era vassalo do faraó. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 33 e 34. O que é vassalo? Vassalo é subordinado. O rei de Judá era subordinado de faraó. Foi o faraó Neco que colocou o rei Jeoaquim no poder. O faraó Neco era inimigo do povo de Israel. Historicamente, Israel e Egito eram inimigos ferrenhos. O povo de Israel foi escravizado pelos egípcios 400 anos. Amém? 400 anos, até que Deus os libertou. O inimigo que antes escravizava, agora dava liberdade. Deixa eu tentar explicar. Presta atenção aqui, amados, presta atenção aqui. O rei sobre o povo de Deus era um rei que foi colocado no trono por Faraó. Faraó era inimigo do povo de Deus. O povo de Deus, a nação de Israel, tinha o Egito como opressor, como inimigo. Vocês lembram que eles foram escravizados no Egito até que Deus levanta Moisés e os liberta de lá. E agora eles estão vivendo uma liberdade, mas o que está por detrás é o faraó de novo. Vocês estão entendendo ou não? Isso que é preocupante. Então, o inimigo que antes escravizava, colocando opressão, serviços braçais, escravizando de fato com toda forma de opressão, agora esse mesmo inimigo estava escravizando com liberdade. Entenda isso. O inimigo que antes escravizava com opressão, agora está escravizando com liberdade. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu mandei lá no grupo da igreja. Mas aquele vídeo representa muito bem isso. Rapaz, não vai na igreja não, você está cansado, o pastor ganha para isso. Assiste online. Liberdade. Esse povo agora de Israel, eles têm liberdade. Com Moisés, tinha 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Você pode isso, você não pode aquilo. Ou seja, parece que não tinha liberdade. Mas agora, com o rei Jeoaquim, eles têm liberdade. E esse é o nosso problema. Porque nós não sabemos lidar com a nossa liberdade. Toda vez que a gente se sentiu livre, que o homem se sentiu livre na Bíblia, fez caca. Toda vez. É por isso que quando Cristo chega, embora a mensagem dele dizendo foi para a liberdade que Cristo nos libertou, esse Cristo nos libertou vem com negue-se a si mesmo. Porque a liberdade que Cristo nos proporciona não é da forma como nós queremos. Quem está entendendo? É aqui que nós estamos errando, Jaque. Na nossa liberdade. Na nossa liberdade. A gente, como pastor, a gente enfrenta um desafio muito grande, Márcio. Porque a gente não quer ser aquela pessoa que assim, isso não pode, 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 como foi outrora. Mas todos não pode foi com o intuito de cuidar.
Quando os não pode foi tirado, o povo começou a viver uma falsa espiritualidade, porque a sensação de liberdade já não gera mais posicionamento. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte: por que a gente não fala assim, olha, mulheres não podem vir de calça ou de short? Um exemplo, tá? Um exemplo. Por que a gente não fala, a gente não traz essa regra, essa doutrina? De repente, a irmã da igreja está lá no mercado com aquele shortinho que não tem nada a ver. Não, mas meu pastor não proíbe. Quem está entendendo? Como a gente não fica batendo em cima da roupa que usa ou não, de repente a pessoa está lá, o irmão está com aquela calça ou com aquele short que está coisa horrível. Mostrando os peitos. Faz sentido ou não? Então a gente tenta não trazer opressão, porque a gente compreende que muito do movimento religioso, doutrinas e usos e costumes, melhor dizendo, trouxe uma certa opressão e muitas pessoas estão hoje revoltadas com a igreja por causa dessa opressão. Não pode se maquiar, não pode cortar cabelo, não pode colocar um boné, não pode isso, não pode aquilo. Então a gente tenta não ir por esse caminho e tenta dar uma liberdade achando que o crente está maduro para discernir aquilo que é da vontade de Deus, e de repente a gente encontra o crente ouvindo música do mundo. O pastor nunca falou nada na igreja. Camisa regata, mostrando os peitos. Vou fazer uma tatuagem, pastor nunca foi contra. Então assim, é a liberdade. Deus me incomodou em relação a isso. Porque esse povo aqui de Israel, eles estavam neste lugar, no lugar da liberdade. Quem está entendendo? O inimigo que antes escravizava, agora dava liberdade. O diabo mudou de estratégia e você nem percebeu. A verdade é que o faraó Neco descobriu uma nova forma de explorar e escravizar o povo de Deus. Nós estamos sendo escravizados na nossa liberdade. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 35, diz que Jeoaquim pagava ao faraó Neco, prata e ouro, além de impor tributo ao povo. Então ele explorava o povo para dar dinheiro para o faraó. Em 2 Reis, capítulo 24, versículo 3, diz que o juízo de Deus veio à nação de Israel por causa dos seus pecados. Havia até derramamento de sangue inocente. Em Jeremias, capítulo 25, dos versículos 4 ao versículo 6, Jeremias, durante o reinado de Jeoaquim, se levanta como profeta de Deus e declara, Jeremias 25, 4, embora o Senhor tenha enviado a vocês todos os seus servos, os profetas, vez após vez, vocês não os ouviram nem lhe deram atenção. Quando disseram, convertam-se cada um do seu mau caminho e das suas más ações. Parem de seguir outros deuses, de prestar cultos e adorá-lo. Por que Deus permitiu que o pior acontecesse? Porque o povo havia se desviado. Na sua zona de conforto. É um culto que o diabo precisa, é um culto que você falta que o diabo precisa para te mostrar que o culto não tem valor nenhum. Um culto. É uma vez que você deixa de orar, é uma vez que o diabo precisa para te mostrar que a oração não tem valor nenhum. Que o jejum não tem valor nenhum. Que respeitar pastores não tem valor nenhum. É uma vez que você desrespeita. Por quê? Porque não acontece nada no mundo natural. Mas no mundo espiritual, nós caímos numa grande armadilha. Sabe? Hoje, pastor, eu não consigo. É um culto que você falta, amados. Eu amo de estar nessa posição que eu estou. E eu tenho orado a Deus para permanecer nessa posição. Qual posição? A posição de não ter dinheiro da igreja. Eu amo essa posição. Eu me apaixonei por essa posição. Porque eu estou numa posição que eu posso falar
para vocês que, assim como vocês, que tem que trabalhar, que tem que cuidar da família e tem que estar na igreja, é o que eu faço. Então essa história assim, mas é o meu trabalho, mas é a minha casa, eu também tenho isso. Eu não ganho dinheiro aqui na igreja. Ao contrário do vídeo lá. E eu não estou aqui? Para dar o exemplo? Para mostrar que é possível? Se eu estou pregando a palavra que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, eu preciso viver isso. Faz sentido ou não? Esse lugar é o lugar onde esse povo estava. Teologicamente, a posição de Faraó é atribuída ao diabo. Então, o líder daquela zona de conforto era o próprio Satanás. O nome do faraó Neco, no egípcio antigo, significa aquele que pertence ao deus Nequebet. Nequebet era uma deusa representada por um abutre. E abutre, você sabe, se alimenta de coisas mortas. E esse lugar de acomodação é um lugar de morte. Morte espiritual. A imagem de Nequebed associada ao faraó reafirma o poder divino do governante. O faraó, então, era uma espécie de Deus. Era como um Deus que se contrapõe a outro Deus. Quem é o Deus que se contrapõe ao nosso Deus? Vou dar uma dica, começa com D e termina com A. Vocês entendem o que está por detrás aqui? Quem está entendendo? O povo de Israel, perdidos em viver a vida como bem queria, estava sendo governado pelo seu próprio inimigo e nem percebia. É igual eu estou te falando. É um culto que você falta e nada acontece. Na verdade, até é bom. Eles falam, bom, vamos mais um, vamos mais outro. Daqui a pouco você nem percebe, mas esse lugar que você está é um lugar de conforto, um lugar gostoso. Mas quem está por detrás disso é o nosso inimigo. É aquele que não nos quer no reino, é aquele que não nos quer na igreja, é aquele que não nos quer na obra. Amados, vamos mudar isso em 2025? Amém? Vamos mudar isso. É sobre confiar em Deus acima de todas as coisas. Amém? Havia muitas influências demoníacas no estilo de vida do povo de Deus. Em outras palavras, Jeoaquim era uma espécie de instrumento do diabo para dominar Israel. É aquele amigo que diz, está tudo bem, faz do seu jeito. Ele te traiu? Trai de volta. Ela te feriu? Fere de volta. Falaram mal de você? Esquece, vamos falar mal dele. É interessante que o nome Jeoaquim, no original hebraico, significa o Senhor estabelece, ou o Senhor levantou. E esse nome foi dado ao rei pelo próprio faraó. Isso está lá em 2 Reis 23, 34. O nome do rei Jeoaquim era Eliaquim. E faraó, quando vai colocar ele na posição de rei, ele muda o nome. E o nome Jeoaquim significa o Senhor estabelece. É como se o faraó estivesse deixado claro que ele faz questão de ter domínio sobre aqueles a quem o Senhor estabelece, a quem o Senhor levanta. Eu não sei se você está entendendo, mas o diabo está preocupado em ter domínio sobre a sua vida, mais do que aqueles que estão lá fora. Diga ai. Apesar de tudo isso que eu disse para o povo de Israel, as coisas estavam mil maravilhas. Jerusalém, que entre outros significados também significa cidade da paz. O povo de Deus estava neste lugar de paz. Paz essa que eles atribuíam a Deus, mas que não tinha nada a ver com Deus. É nesse cenário que Nabucodonosor, repete comigo, Nabucodonosor. De novo, Nabucodonosor. Eita, ninguém travou a língua. É nesse cenário que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém. Entende agora o porquê Nabucodonosor invadiu Jerusalém?
Entende agora por que algumas coisas ruins acontecem nas nossas vidas? Porque existem coisas por detrás que nós não fazemos ideia. E Deus está nos tratando. Amém, Pedro? Vamos lá. É interessante que no versículo 2 de Daniel 1, diz a Bíblia que Deus entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Eu não sei se você está entendendo, mas deixa eu explicar de uma forma fácil. O rei Jeoaquim era o rei do povo de Deus. Amém? Rei de Israel, rei de Judá, de Jerusalém. E Nabucodonosor era supostamente um inimigo do povo de Deus. E esse inimigo vem e conquista à força, na base de soldados, sitia Jerusalém. Esse rei, Nabucodonosor, não era cristão não, gente. Mas a Bíblia diz que Deus entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Às vezes Deus nos entrega nas mãos dos nossos inimigos para tratar o nosso coração, para tratar a nossa conduta, para tratar o nosso estilo de culto, para tratar a forma como nós estamos vivendo. Porque ele está falando, como diz Jeremias. Quantas vezes os profetas se levantaram? Então, os profetas se levantaram e vocês não deram ouvidos. Em outras palavras, o pastor está falando e ninguém está ouvindo. Aí vem a desgraça. Não é assim? Vamos lá. Em Jeremias 25:9, Deus chama Nabucodonosor, o rei ímpio, de meu servo. Servo de Deus. Nabucodonosor significa Nabu, protege o herdeiro. Nabu é o nome do Deus da sabedoria para os babilônicos. Se o diabo usou o nome de Jeoaquim para blasfemar, Deus agora usa o nome de Nabucodonosor para revelar o seu domínio sobre a história. Não é porque as coisas pioram que significam que Deus está fora do controle. Amém? Não é porque as coisas pioram que significam que estão fora do controle de Deus. Deus trabalha como Ele quer. E Ele, mais do que ninguém, sabe o que é melhor para nós. Amém? Amados, esse sermão não é sobre ser pessimista em relação ao nosso futuro, ou o que Deus pode fazer, ou como Ele pode trabalhar conosco. Não estou dizendo a você que 2025 será um ano de caos, e por isso devemos nos preparar. O que eu estou dizendo é que os problemas que virão não serão fortes o suficientes para aqueles que estão preparados. Amém? Então, essa palavra é sobre otimismo. Se preparar para o pior é o melhor que podemos fazer. Guarde essa frase. Se preparar para o pior é o melhor que nós podemos fazer. Porque quem corre um risco de divórcio se prepara para que aquilo nunca aconteça. Agora, quem acha que o casamento está garantido, de repente, entendeu? São exemplos. Porque quem acha que pode ficar enfermo, cuida da saúde. Agora, quem acha que tem uma saúde de leão, nós estávamos conversando no carro e eu preciso cuidar da minha saúde, engordei demais. Então, quem acha que está tudo garantido, corre um risco de uma hora para outra. Quantas pessoas nós temos recebido as notícias? Fulano infartou. Como assim infartou? Faz sentido ou não? O pior sempre vai exigir de nós o melhor. É por isso que Deus permite que tais coisas aconteçam. Porque quando tudo está bem, quando tudo está bom, quando estamos confortáveis,
Deus não consegue explorar o nosso melhor. Porque é quando as coisas pioram que nós conseguimos ver que sim, nós somos homens e mulheres de oração. Quando as coisas estão bem, não. Porque quando as coisas pioram, é que nós conseguimos ver que a nossa adoração, o nosso cântico nos fortalece. Porque quando tudo está bem, nem cantar a gente canta. Vocês estão entendendo? Porque quando as coisas pioram, meu Deus, eu lembro lá na Coca, quando veio aquela crise no país, e lá na Coca, eu trabalhava na Coca-Cola, e falaram assim, a empresa vai ter corte de custo, vai mandar alguns funcionários embora. Mas não tinha um vagabundo mais na empresa. Não tinha um preguiçoso mais na empresa. Não tinha um atrasado mais na empresa. Estão entendendo? Porque o pior sempre vai exigir de nós o melhor. Amém? Falta 3 minutinhos ali. Eu quero destacar algumas lições sobre como se preparar para o pior. Pode ser? Amém? Então vamos lá. Rapidinho. Primeira lição. Essa história é a história de Daniel e seus amigos. Diz assim, primeira lição. Vamos lá, pastora. Daniel 1, do 3 ao 5. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados a servir no palácio. Enfim, a primeira dica para você se preparar para o pior é: seja excelente em tudo. Amém? Excelente em tudo. Olha, o texto diz que eles eram bonitos, que eles eram inteligentes, que eles estavam preparados, eles eram excelentes em tudo, Daniel e seus amigos. Ninguém vai vencer a pessoa, ninguém vence a pessoa que é excelente. Se você for excelente na cozinha, todo mundo vai te chamar para cozinhar. No serviço, a gente cresce na igreja através de um ministério excelente. A gente cresce no serviço através de uma dedicação, excelência. Eu vou continuar em outro momento, vocês estão cansados. Próximo culto eu continuo essa palavra. É que eu terminei a introdução agora. Né, Pedro? Amém, gente? Eu vou continuar essa palavra. Vocês estão muito assim. Guarde só essa frase. Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? Porque o pior sempre vai exigir de nós o melhor. Se Deus não consegue o melhor teu quando as coisas estão boas, leia Daniel. Você vai ver que foi Deus que colocou o inimigo ali para dar uma chacoalhada no povo. Se coloque de pé. Eu creio que Deus tem coisas grandes para nós. Mas a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar. Eu tenho insistido nisso. Se prepare para aquilo que Deus tem para nós. Que Deus tem para você. Que Deus tem para a nossa igreja. Amém? Quero orar por você. Senhor, eu apresento os meus irmãos. Eu espero que essa mensagem tenha entrado no coração. Eu espero que eles possam discernir. Eu não preguei no intuito de trazer peso, no intuito de trazer cansaço, no intuito de desanimá-los em relação ao futuro, mas no intuito de prepará-los para aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Que nós possamos amadurecer como cristãos. Temos expectativa, sim, 2025 será melhor, será o nosso ano. E por isso nós estamos preparando, porque os gigantes que se levantarão serão anões. Porque nós estamos nos agigantando, nos preparando
porque entendemos e discernimos isso da parte do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém?